lá no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35. Irmãos, quantos concordam aqui que nós estamos vivendo um tempo diferente? Um tempo muito duro, amém? Amém. Não tem nenhum momento em que a gente liga a televisão e a gente consiga se alegrar com alguma coisa. Porque o que a gente tem visto são atrocidades, coisas bárbaras, que pelo menos na minha geração eu não tinha visto algo parecido. Talvez muitos de vocês não também. Mas, irmãos, existem sinais muito fortes que comprovam que Jesus está às portas. Amém? E isso fica muito palpável quando a gente começa a olhar para o mundo do jeito que está, para as pessoas do jeito que estão. Pastor, o senhor está falando somente da guerra da Rússia, da Ucrânia? Não. A gente começa a perceber esse movimento no dia a dia, irmãos. Na falta de paciência das pessoas, em como as pessoas estão se tratando, como elas estão lidando umas com as outras, né? O desamor tão grande, né? A falta de preocupação tão grande. Tudo isso aponta para o fim dos tempos e para o início de um novo tempo. E aí é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Porque eu estava ali cavando o coração de Deus para entender aquilo que exatamente Ele queria me falar. E Ele me levou a ler a respeito de João Batista. E eu falei, ok, Senhor, mas o que de João Batista? A gente sabe que João Batista foi um homem único, tremendo. Mas alguns aspectos sobre João Batista e sobre nós vamos falar aqui nessa noite, amém? O título dessa palavra é A Armadura e o Guerreiro. Repete comigo, a armadura e o guerreiro. Ok, vamos lá, vamos ler versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Repita comigo, Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, repita comigo, ouviram. Saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? E eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Versículo 39, venham ver, repita comigo, ver, disse Jesus. Então eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Versículo 40, André, irmão de Simão Pedro, era um dos homens que tinham ouvido João falar, repita comigo, ouvido, a respeito de Jesus, e por isso o havia seguido. Irmãos, nós vamos falar um pouco mais sobre esse capítulo, mas aqui existem características nesses primeiros discípulos muito importantes. Amém? Amém. Importantes para um tempo de despertamento, importantes para o tempo que estava por vir. João Batista tinha a missão de preparar o caminho do Senhor. Era uma missão fácil, irmãos? Era uma missão árdua, uma missão difícil, e precisava contar com homens preparados, com homens guerreiros, homens que estivessem sensíveis. E aí, quando a gente fala de guerreiros, e a gente pensa logo naquele guerreiro, por isso eu coloquei o título dessa palavra, a armadura e o guerreiro. E a gente pensa naquele homem vestido. Eu estava vendo a televisão agora, antes de vir para cá, e atrás do presidente da Ucrânia tinha um cara, né? A minha esposa falou assim, puxa, que legal ele indo visitar
apresentar os soldados, né? E eu olhei assim atrás, eu falei, também com o brutamonte daquele ali atrás, né? E o cara com uma touca ninja, assim, todo preparadão, com colete e tal, né? Isso no mundo natural a gente entende como um soldado realmente preparado para a guerra, né? A Bíblia também, ela vai relatar como são as vestes, como tem que estar preparado um guerreiro de Deus, né? Eu não vou ler agora, mas lá em Efésios 6:10 vai discorrer exatamente como é essa armadura, como é essa vestimenta. E ali quando você lê Efésios 6:10, você começa a entender que mais do que elementos de roupa ou de armadura, cada elemento daquele tinha um princípio, que ia muito mais além do que aquele objeto. O capacete tinha a ver com muito mais coisas do que simplesmente proteger a cabeça. Falava de entendimento, falava de uma mente transformada, de uma mente consciente. E assim ele vai discorrendo lá em Efésios 6:10. O que eu quero dizer aqui, e a gente precisa prestar atenção, é que as características de um guerreiro verdadeiro, um guerreiro de Deus, preparado para um novo tempo, como nós precisamos estar, irmãos. Às vezes a gente lê João aqui, o Evangelho de João, né? Ou a gente olha para uma guerra lá no outro lado do mundo e a gente acha que as coisas estão muito distantes. Pastor, o Evangelho de João, isso aqui foi escrito há muito tempo atrás, as coisas mudaram, né? A guerra está lá do outro lado, irmão, engano seu. Em um piscar de olhos, a gente pode estar totalmente envolvido nisso e precisar ser recrutado aí para poder defender o nosso país. Então a gente vive numa ilusão, numa zona de conforto, ilusória, uma coisa louca. As coisas estão acontecendo ao nosso redor e a gente parece que está vivendo num mundo paralelo. Um mundo que só olha para o nosso umbigo, para as nossas vontades, para o nosso querer. E existe, como Silvio comentou aqui, um propósito que vai além disso tudo. E se nós não estivermos muito atentos, como esses homens estavam atentos, porque, irmão, esses homens inicialmente eram discípulos de João Batista, estavam ali ajudando, cooperando, mas João Batista não falava dele, João Batista falava de Cristo. E quando ele apontou para quem era o Cristo, eles, é agora. E eles não pensaram duas vezes em querer saber onde ele morava, em querer aproveitar a presença dele, de querer estar com ele, de querer entender o que ele ia fazer. E eu imagino o orgulho de Jesus vendo, e por isso ele falou que ele dos profetas ele era o maior, porque de fato João Batista tinha um coração, irmãos, do tamanho dessa sala aqui. Era um coração fiel, um coração que amava o Senhor. Por isso ele pregava a respeito de Jesus. Ele não fez discípulos para si, ele fez discípulos para Cristo e preparou esses homens para o momento certo. Olha, vai chegar um dia que ele vai vir, vão vir sinais, e quando chegou esse dia, aqueles homens estavam preparados nas vestes, não, irmãos, preparados no seu interior, porque eles foram desafiados a ver. Eles foram desafiados. Venham ver, disse Jesus. E nem todos os guerreiros hoje querem enxergar coisas importantes que precisam dar atenção. Coisas que podem estar interferindo grandemente na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, que você tem fechado os olhos, que você não tem colocado, fito os teus olhos naquilo com intensidade. Ele fala aqui de outra característica, de ouvir. André, irmão do Simão Pedro, era um dos dois homens que tinham ouvido falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. Esse homem estava tomando uma decisão de mudar toda a sua vida
porque tinha ouvido algo. Então, irmãos, ouvir é uma característica de um guerreiro de Deus para esse tempo. Você precisa ouvir. O pastor Miller pregou aqui no domingo passado. Quantas vozes nós temos ouvido? Quantas vozes tem ao nosso redor que tiram a nossa atenção, que fazem o nosso foco sair daquilo que é importante? E nós somos levados para a ansiedade, somos levados para olhar para coisas que nos tiram a paz, sabe? E a gente acaba esquecendo daquilo que realmente importa. Características que vão muito mais além, são valores. Valor para Deus. Deus dá valor a muita coisa, irmãos, que nós não damos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e para quem olhava Davi, a ponto de colocar um homem na frente de batalha para ser morto, porque ele estava cobiçando a mulher dele. Se você olha só para esse aspecto de Davi, você vai dizer: meu Deus, que homem é esse? Mas Deus conseguia enxergar ele de outra perspectiva. E nós somos assim também. Nós temos muita coisa para mudar, muita coisa para mexer, e Deus ainda continua olhando para a gente com um olhar de misericórdia, com um olhar de aceitação, de amor, e dando novas oportunidades, e falando: vai, você vai conseguir, não desiste. É chegado um novo tempo, eu preciso de você, eu preciso daquilo que você pode fazer. No reino de Deus, irmãos, ninguém é descartável. O reino de Deus não é o mundo. No mundo, todo mundo é descartável. Não é assim? Você sai do seu emprego, 3 dias depois tem alguém lá fazendo o seu trabalho. Ninguém nem lembra mais. Mas para Deus as coisas não são assim. Pastor, mas a obra não para. Não vai parar, irmão. Deus vai colocar outra pessoa para fazer, mas não porque Ele te desmerece. Não porque aquilo que você faz não ia ser feito de uma maneira tão especial. Ele vai cumprir o propósito dele, mas a maneira com que isso vai ser feito vai ser totalmente diferente. Sabe por quê? Porque o jeitinho, o carinho, o olhar que você tem para fazer as coisas é só seu. E isso tem muito valor. Existem pessoas, irmãos, que você eu estou falando para cada um de vocês, Deus vai colocar no seu caminho que só você pode alcançar, só você pode atingir aquela pessoa de uma determinada forma. E às vezes nós nos negamos, colocamos um monte de empecilhos, e Deus vai dar uma volta, igual o povo do deserto deu uma outra volta para cumprir o propósito. Mas podia ser totalmente diferente. Vocês estão aí comigo? Amém? Então, irmãos, existem características num guerreiro desse tempo que precisam ser observadas, que vão muito mais além do que a aparência, do que as suas vestes naturais. Tempo de despertamento, tempo de avanço, tempo de crescimento. Os próximos dias, meses e anos exigirão isso de nós. E essa palavra é uma palavra de ordem. Nós somos chamados para preparar o caminho do Senhor para esse tempo. A unção de João Batista, irmãos, está sendo derramada aqui nessa noite para nos preparar, para nos comissionar. Sabe, alguém disse aqui já, não sei se foi a Madalena ou foi o Silvio, que por muito tempo a igreja se preocupou somente com a parte espiritual. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E hoje, irmãos, nós precisamos realmente cuidar de outras coisas que também afetam o nosso espiritual, as nossas emoções, o nosso corpo, tudo isso está conectado. Não há como separar uma coisa da outra. Tenta
Tenta, cheio de enxaqueca, fazer uma oração. Toda hora a mente desconecta, toda hora você se distrai, toda hora você está pensando na dor. E é assim para tudo, irmãos. Então a gente precisa sim estar realmente cuidando de tudo, de um todo, da nossa vida como um todo. Porque senão, irmãos, nós vamos ser guerreiros, grandes guerreiros com grandes armaduras. Vamos nos revestir da armadura de Deus todos os dias. Mas vamos estar presos dentro dela. E aquilo que era para libertar, aquilo que era para defender, vai nos aprisionar. E você já imaginou um guerreiro tentando se livrar de uma armadura e não conseguir? Você já imaginou um guerreiro dentro de uma armadura, como é que ele bebe e come todo dia, se ele não puder largar essa armadura? Como é que ele dá um abraço nos filhos, na esposa? Como é que ele passeia no shopping? Como é que ele faz as coisas do seu dia a dia, preso dentro de uma armadura? E aqui você pode trazer para a realidade do que significa essa armadura, irmão. Para que uma armadura? É para se defender. Isso aponta, sabe, para o medo. A armadura é uma bênção. Pastor, a armadura é uma bênção. É para quem tem intrepidez, é para quem quer ir para frente de batalha. É, irmãos. Mas se você não sabe sair dessa armadura, se você não sabe retirar ela no momento certo, você está preso a ela. Você tem medo daquilo que está à sua volta. Tem horas, irmãos, que a gente vai poder tirar a armadura e confiar em Deus. A gente não precisa ficar armado o tempo inteiro, a gente não vai precisar ficar preocupado com certas coisas o tempo inteiro, porque tem horas que Deus está indo à frente, irmão. Tinha momentos que o exército de Israel, ele era menor, sim, ele era mais fraco, sim, no natural. Mas Deus vinha e respaldava, Deus vinha e dava vitória, Deus vinha e fazia. Então não depende de nós, irmão. Não depende de se você vai se revestir da armadura 500 vezes, mas em como você está lidando com esse guerreiro que você é. Quer um exemplo? Davi de novo. Davi, ele tentou vestir a armadura. Jesus, fugiu o nome. De Saul. Não foi? Ficou tudo desconcertado, né? Porque Saul era grande, era forte. Ele era franzino, ele era um menino, né? Ele era pequenininho. Não deu certo. E aí, irmãos, o que ele fez? Desistiu? O que tinha dentro de Davi era um inconformismo. Era um inconformismo do que aquela situação ia levar a eles sofrerem. Um jugo, uma pressão de um exército inimigo, de um povo que não valorizava as coisas de Deus, que não queria nada com Deus, que zombava das coisas de Deus, e ele se enche de uma ira santa lá, e ele pega e ele fala, que ele chega para Golias e afronta Golias em nome de Deus. E com uma afronta, amados, uma pedra, ele vence aquele gigante. Era na força dele? Era porque ele era o que era? Ou porque ele estava com a armadura X ou Y? Não. Era pela convicção dele, era pelo amor dele pelo Senhor, era pelo propósito que ele sabia que tinha, o futuro que ele sabia que queria para aquela nação. Isso estava acima de qualquer coisa. Não é à toa, irmãos, que a gente fala em dons espirituais e Deus pega e simplifica tudo. Olha, o maior de todos os dons é o amor. E aí você... Como assim? Irmãos, quer ver uma pessoa endemoniada ser liberta? Dá um abraço amoroso nela, de coração, sabendo o que você está fazendo.
você é cheio do Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que ela vai ser liberta. E que aquele demônio ele não vai poder ficar, porque o poder que existe no amor genuíno, no amor sincero, no amor de Deus por aquela vida, irmãos, ele não consegue suportar. E é assim, irmãos, no mundo. É assim que nós vamos vencer, nós vamos preparar o caminho de Deus, amando as pessoas, olhando para dentro de nós, para ver se nós não estamos presos dentro dessa armadura que era para ser bênção e está sendo maldição na nossa vida, porque a gente se prendeu dentro dela. A prisão da religiosidade, de pensar de uma forma inflexível, achando que a flexibilidade, não estou falando de pecado, estou falando de ser flexível, de ser leve, de ser compreensivo. Os guerreiros desse tempo vão precisar de visão, vão precisar enxergar coisas, se olhar no espelho, olhar com honestidade para cada um, olhar para si com honestidade. Vão precisar de um tempo de silêncio. É um tempo que nós precisamos de um tempo de silêncio, de ouvir mais. Como o Miller falou, são muitas vozes, é muita coisa, é muita informação. Eu não sei se vocês não têm problema com isso. Eu levanto aqui, sento e levanto as duas pernas. Porque, irmãos, eu estou com dificuldade de me concentrar. Porque é tanta coisa, é um barulhinho, e as coisas, tudo tira a tua atenção. Então é um momento que você tem que fechar o teu quarto, ir para algum lugar, para você ouvir e querer ouvir, tá? Porque muitas pessoas se escondem para não ouvir. Elas entram no modo automático, se deixam levar por esse frenesi, porque não querem um tempo de silêncio, porque sabem o que vão ouvir. Pastor, eu não vou mais na igreja porque eu sei que Deus vai falar comigo. Eu não paro para orar tanto porque eu sei que Deus vai me pedir isso e eu estou apavorado. Um tempo de silêncio. Esse tempo vai exigir também desse guerreiro conhecimento. Conhecimento da palavra, conhecimento de si, para aplicar a palavra em si e conseguir realmente transbordar para as pessoas. E por último, verdade. Esse é o elemento principal. É a característica principal desse guerreiro atual. A verdade, irmãos, ela liberta. A verdade é libertadora. Você precisa querer viver essa verdade. Aceite essa verdade. Pastor, essa verdade é muito dura. Irmãos, mas você precisa aceitar essa verdade para que você consiga entender os porquês ela é tão dura. E você, junto com o Senhor, conseguir ressignificar isso e superar isso e viver uma nova vida, uma nova história e ser bênção naquilo que era para ser maldição na sua vida. Deus transforma e você, irmãos, daqui a pouco está usando que essa maldição para salvar vidas, para salvar pessoas. É isso que Deus faz. Então por que não? Fale. Sabe, irmão, o diabo deturpou o silêncio. O silêncio era para nós ouvirmos a Deus. Mas no momento de falar, nós precisamos abrir a nossa boca e falar. E comunicar aquilo que precisa ser comunicado. Muitas das vezes a gente tem vergonha de falar a respeito das nossas deficiências. Como se nós fôssemos perfeitos. A gente quer falar só da vitória, irmão. A gente quer falar, caramba, pastor, eu sou crente. Vão falar o que de mim? Que vergonha. Irmão, você não é perfeito. Todo mundo sabe. Você quer representar o que? É melhor você ser verdadeiro e falar, olha, eu tenho essa dificuldade, sim, eu estou lutando contra ela.
Deus vai me ajudar e o nome do Senhor ser glorificado quando isso acontecer, irmão. E você se submeter a isso, mas não se esconder e se calar. E aí o que o diabo fala? Olha, isso é uma vergonha. Você é uma atrocidade para o Evangelho. Você não deu certo. Você é tudo aquilo que disseram que você era. E aí a gente se cala. E a gente não fala das nossas dificuldades, do nosso problema. E isso vai virando um gigante dentro de nós. Mas tem horas, irmãos, assim como Davi fez, a gente tem que encarar o gigante de frente. E falar, olha, seu incircunciso, seu problema desgraçado, você vai cair por terra em nome de Jesus, eu vou te vencer. E aí ele vai ficando pequeno, irmão. Esse dragão, ele vai diminuindo. Esse ofensor vai ficando pequeno diante da grandeza de Deus em você. Porque ele vai começando a perceber, opa, esse cara não está falando da boca para fora. Porque, irmãos, tudo aquilo que se coloca contra nós, se coloca contra Deus. Porque Deus é por nós. Então Deus está na nossa batalha, na nossa luta. E nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer, irmãos. Eu até postei no meu Instagram lá, achei muito engraçado aquilo. O cara tenta um jogo de futebol, não sei quantos de vocês viram, o cara agarra na blusa dele tentando puxar ele sai correndo, sai puxando o cara cai, ele vem. O cara não soltou ele não. E ele saiu arrastando o cara a metade do campo. E eu falei, caramba, é isso, cara. É isso. Ainda que tentem nos parar, eles vão ter que, meu irmão, vai dar trabalho. Tenta. E eu não falo isso para você se vangloriar em nada, porque não depende de nós. Mas se você fizer isso na força do Senhor, em nome do Senhor, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. E nós vamos estar preparando o caminho do Senhor de fato. Então, em nome de Jesus, que você seja assim um grande guerreiro de Deus, que você seja revestido dessa armadura de Deus, mas você tenha a consciência de quem você é de verdade. Um guerreiro sem a consciência de si não é nada, irmão. Não é nada. Você vai precisar enxergar as coisas, ouvir a Deus e as pessoas e se libertar das falsas crenças. Amém? Amém. Tudo bem? Eu queria que você ficasse de pé. Sabe o que era mais